Fala galera ligada no Motor 1, beleza? Estamos aqui hoje com o novíssimo Chevrolet Tracker, essa nova geração agora que passou a ser produzida no Brasil sobre a base do novo Onix. E esse carro ele traz muitas coisas do Onix e também umas coisas exclusivas para tentar liderar o segmento. Isso mesmo, liderar o segmento, ou seja, ele quer chegar e já aí disparar nas vendas. Será que ele está com essa bola toda? Bom, a gente pegou então a versão de topo Premier com motor inédito 1.2 turbo e vamos contar para vocês a partir de agora. Vamos lá? Bom pessoal, já estou aqui dentro, né? E aqui eu já vou mostrar para vocês algumas coisas que são do Onix e não são do Onix. Bom, primeira coisa aqui, parece muito que eu estou ou no hatch ou no sedã, mas a primeira coisa que a gente sente diferente é justamente a amplitude. Então não só a altura, principalmente a largura interna desse carro é maior até em relação ao T-Cross, que vai ser o principal concorrente. Você se sente num carro mais largo, então aqui te dá muita liberdade de movimento aqui para o motorista, passageiro também. Uma das coisas legais desse carro é que a GM ela não aumentou muito o comprimento, o carro é praticamente do mesmo tamanho do anterior, só que aumentou o espaço. Eu vou explicar para vocês como que fizeram isso. Aqui vocês podem perceber, talvez na filmagem, eu estou numa posição mais alta, né? Então eles mexem aí, claro, como é um SUV, eles mexem no ponto H, que é justamente o ponto do quadril, para você ficar nessa posição mais elevada. O volante é exatamente o mesmo da linha Onix, a central multimídia também é a mesma. Aqui a gente tem já essa central com Apple CarPlay, Android Auto, também tem a internet a bordo, né? Que você tem um plano gratuito no começo e depois aí vai de acordo com o que você fechar. É a operadora Claro, tem um chip aí dentro. O que tem de novidade aqui, a gente pode observar aqui nesses comandos, é o Start Stop, como tem, por exemplo, o T-Cross 1.4. Aqui embaixo a gente tem o carregador de celular, né, sem fio, colocou aqui, já está carregando, mas lembre-se, para usar o Apple CarPlay ou Android Auto é preciso do cabo. Aqui no quadro de instrumentos, o visual é o mesmo, mas essa telinha colorida do centro é novidade, porque no Onix e no Onix Plus ela é uma tela, né, monocromática. Aqui a gente tem um retrovisor interno fotocrômico e a gente tem também aqui o teto solar. Isso é de série já nessa versão, assim como o farol de LED, também é outra novidade que tem em relação ao Onix. E uma coisa vinda do Cruze é aquele sensor na frente, né? Ele tem uma câmera aqui nessa parte aqui colada no para-brisa, que é uma câmera que ele vai monitorando o trânsito na frente, e se você chegar muito próximo de um carro ele dá um apito e depois um alerta vermelho aqui na frente do painel. Se você não reagir com a frenagem, ele vai então frear sozinho. A gente tem também aqui, quando você vai, por exemplo, mudar de faixa ou, né, entrar numa curva, você pode ver aqui também ele tem um sensor de ponto cego aqui no retrovisor. Isso já tinha na linha Onix, mas é uma coisa que vai muito bem nesses carros um pouco mais altos, maiores, né? Fica muito prático. Além do próprio retrovisor do Tracker, esse é exclusivo também, é um retrovisor muito bom, ele é mais alto do que o do Onix e do Onix Plus, então dá uma ótima visibilidade, além dessa sensação de você já estar aqui no alto, né? Essa sensação de domínio do trânsito. Aqui na porta também tem um puxador diferente, eu achei mais legal, fica mais fácil, né? Mais preciso de você puxar a porta. A posição de dirigir é mais elevada, mas não chega a ser aquele absurdo. Você consegue ficar com uma posição ainda razoável. Eu não sou muito fã de dirigir lá no alto, aqui eu tô bem, tipo, dá pra ver tudo e sem ser aquele exagero, ainda é uma posição que não fica tanto aquela cadeirinha, né, no volante, que eu particularmente não sou muito fã. A visibilidade geral é muito boa. Em relação ao Tracker anterior, ele ganhou uma terceira janela lateral que o outro não tinha, isso melhorou a visibilidade. Mas o vigia traseiro eu achei um tanto quanto pequeno, a tampa é bem elevada, então o vigia da traseira é pequenininho. Você olha aqui pelo retrovisor, até sobra, né, espaço aí, o retrovisor é até maior do que o vidro aparece. Se você lembrar, o Tracker anterior ele era mais hatch, bombado assim, meio altão, curtinho, né, do que propriamente um SUV. Esse aqui, ele tá mais com o formato de uma Station Wagon, uma perua.
Então ele parece mais longo, né, porque a frente ficou menor, você consegue ter essa sensação, e também porque o teto baixou. Então você baixando o teto, você consegue dar essa impressão do carro mais fluido, mais longo. E aqui a arquitetura interna foi toda modificada. Então você conseguiu ganhar aqui espaço, né? Eu estou muito bem acomodado aqui. Atrás o espaço é legal também, eu tenho 1,78 m, fico bem acomodado. Essa versão aqui com teto solar tira um pouquinho do espaço para a cabeça, mas ainda assim é muito bom. E o porta-malas passa a ter 393 litros, que é um porta-malas aí, se não é o melhor da categoria, né? Já tem aí o Duster com mais de 470, o HRV também, o Kicks também 440 ali, 430 e pouco. Pelo menos ele não fica mais lá embaixo, né? Ele não fica ali brigando com o Renegade pelo pior porta-malas. Quanto ao motor, ele é o downsizing do downsizing. Por que isso? Porque se você lembrar, o Tracker na geração anterior, ele chegou ao Brasil com motor 1.8 Ecotec, 1.8 16 válvulas aspirado, que era um motor que tinha no Cruze e no Cruze Sport 6, que eram, né, vendidos aqui no Brasil, vindos da Argentina. E a GM trocou então na reestilização, ela colocou um motor 1.4 turbo, que é esse que a gente usa agora no Cruze e no Cruze Sport 6 atuais. Então o carro já teve um belo ganho aí de desempenho, um ganho de consumo também. Mas para essa família aqui, a GM fez uma nova linha de motores 3 cilindros. Então tem aquele de 116 cavalos e 16,8 kg de torque que a gente conhece do Onix e do Onix Plus. E agora esse aqui estreia 1.2, que é da mesma família, são 3 cilindros também, só que a potência já vai a 133 cavalos e o torque chega a 21,4 com etanol. Daí você pode falar, ah tá, mas o Tracker antigo tinha 150 cavalos e 24,5 de torque. Sim, só que esse carro aqui ele é até 144 quilos mais leve do que o Tracker anterior. Então você vai ter um carro bem mais disposto, ou pelo menos igual, parecido na teoria, né? E aí aqui no teste a gente viu que na verdade ele perdeu um pouco de desempenho, tá? Mas você não sente isso, por quê? Justamente porque o carro é mais leve. Então a saída dele, o momento da ultrapassagem e tal, você não sente aquele peso, né? O antigo você sentia mais o motor se esforçando. Esse carro aqui, ó, a saída dele é bem levinha, ele lembra até o T-Cross 1.0, tá? Que o 1.0 é o 3 cilindros. Ele lembra bem com uma frente bem leve, a direção bem levinha, o jeito de andar assim, o ronco do motor, né? Aquele 3 cilindros. E ele sente, assim, na verdade, o que a GM fez? Como esse carro é mais pesado do que o Onix e o Onix Plus, ele meio que compensa, né, esse peso com esse motor 1.2. Ele até tem versão 1.0, mas se você... Assim, a GM está colocando duas versões com 1.0 e o resto já com 1.2, justamente para a galera levar esse aqui. Não só o Premier, mas como também o LTZ. E tem um 1.2 turbo de entrada, que já tem uns equipamentos legais, que é justamente para você ter esse motor. Então vamos dizer que ele acaba oferecendo um desempenho bem próximo do Onix 1.0, mas na verdade em retomada você sente que ele tem um pouco mais de força. E também com mais torque, a GM trabalhou a transmissão de modo a deixar as trocas mais suaves. Eu pelo menos percebi isso. Como ele é bem suave na saída, mesmo quando você crava o pé, né? A gente levou para a pista de teste, mesmo quando você crava o pé no acelerador, ele responde muito solto, assim, não dá aquela... Você quase não sente a passagem de marcha. Isso no anterior, até eu estava com um Cruze antes desse carro aqui, você sente mais a troca, né? Nesse carro aqui ficou muito legal isso, é mais suave que o Onix e mais suave do que o Tracker anterior. Estou rodando aqui em bairro, mas se eu der uma aceleradinha, ó, o carro ganha velocidade com rapidez e não tem essa de né, fazer aquelas trocas, aquela que você sente, né, aquele solavanco, não tem isso. Eu achei que a calibração ficou muito boa, até melhor do que as dos 1.0 dos irmãos. Agora eu vou entrar aqui numa avenida, vou dar uma aceleradinha para vocês perceberem, ó, como ele cresce legal, vai muito bem. E ó, a troca é muito suave, ficou muito suave mesmo. Isso tanto para a cidade, né, aquela saída rápida, quanto na estrada uma retomada, também o carro vai bem. Na pista, vamos lá, a gente testou somente com gasolina por enquanto, que a gente pegou esse carro na GM tem pouco tempo.
E ainda não deu tempo da gente fazer nossas medições com etanol, porque a GM manda os carros com gasolina. Mas vamos lá, a gente teve um 0 a 100 então de 10,4 segundos. Mal comparando aí o sedã, o 1.0, o Onix Plus, fez 10,5 com etanol. Então esse aqui ainda tem uma margem para ganhar com etanol. O consumo ficou em torno de 10,5 na cidade e 14 km por litro na estrada, com etanol também. Lembrando que esse câmbio é o mesmo câmbio que já tinha antes, tá? É um câmbio automático 6 marchas e ele fica bastante solto, né? Ele deixa o motor trabalhar bem solto. É difícil ele elevar muito o giro, a não ser que você exija, porque ele anda muito solto. É um carro que parece ter aquela sobra confortável, né? De torque, né? Não precisa ficar chamando toda hora a marcha. Isso deixa o carro mais confortável e também mais econômico, né? Então fica gostoso de andar. Outra coisa que você sente em relação ao Onix e ao Onix Plus é o conforto. Além dele ser um carro maior, especialmente em largura, aqui dentro, você percebe que o carro é mais macio. A GM disse que, apesar de ser a mesma plataforma, esse carro ele tem uma bitola mais larga e ele também tem um subchassi dianteiro totalmente diferente. Então você percebe assim, ó, aqui nessas ondulações do asfalto, como ele responde muito mais suave do que o Onix, né? O Onix ele já era um carro durinho. Essa nova geração reforçou isso aí. Continua sendo um carro durinho, é mais na mão, mas é um carro durinho. Já esse aqui, que é um SUV, tem essa proposta do conforto, ele precisa ser um pouco mais macio, né? Então a GM atendeu e deixou aí o carro mais macio, mais confortável. Ele também tem uma boa altura do solo para valeta, saída de garagem, quebra-mola. Eu deixei inclusive às vezes ele passar uma velocidade maior do que deveria para ver como ele reagiria. Lembrando que esse carro aqui tem rodas aro 17, que são inéditas nessa plataforma do Onix, né? E o carro respondeu sempre muito bem. Para ele dar aquele baque seco tem que ser um negócio muito forte mesmo. A estabilidade eu achei que não assusta, é um carro seguro, é um carro na mão, mas ele balança mais do que o Onix e o Onix Plus, principalmente em alta velocidade e curvas muito fechadas, né? Se você começar a exigir mais, não é a proposta dele ter uma tocada esportiva, né? Mas é assim, você ganha em conforto e perde na estabilidade, isso fica bem claro aqui. Não é aquele carro que ele só evoluiu, né? Ele melhorou a suspensão, consegue estar mais macio e ao mesmo tempo mais estável. Não, você sente que a carroceria tem uma rolagem um pouco maior. Ponto fraco, bom, ponto fraco para mim, principalmente, a gente está falando aqui de um carro de 112 mil reais. Então assim, num carro de 60, 70, como o Onix Plus, você releva algumas coisas de acabamento. Já aqui fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque você passa a ter concorrentes com acabamento mais refinado, como o Renegade, né? Então a coisa começa a complicar. Aí a GM falou, bom, vamos lá, vamos alterar algumas coisas. Aí eles colocaram aqui, uma espécie de um vinil aqui no painel, uma tentativa de couro, mas não é um couro. Aqui no painel, assim, ele não é macio embaixo, né? O Kicks tem um couro no painel e é macio. Esse aqui não é, ele é rígido. E aqui na porta também eu achei, não sei, parece um tecido um vinílico, sabe? Como se fosse um plástico assim, aquele plástico daquelas piscinas, sabe? Não sei, é melhor do que o Onix, mas não consegue transmitir esse refinamento que você espera num carro de 112 mil. É diferente, por exemplo, aqui do volante, com a costura, que é uma costura legal, sabe? Eu acho que nesse ponto eles trabalharam bem, mas no restante é um Onix. A qualidade dos plásticos é a mesma do Onix, o próprio tipo de peça utilizada, né? Ele tem muita peça que é exatamente o mesmo, né? O mesmo componente. Aqui no ar-condicionado, esses botões, então é o Onix, né? Você vai perceber isso. Se você sai, por exemplo, de um Cruze, o Cruze já tem um acabamento melhor. E a gente sabe que ultimamente não é muito o que a galera tá procurando, né? Então o que vem bombando aí é SUV, e a GM, óbvio, não poderia ficar de fora desse mercado. E a GM vem para a briga total, assim. Ela já fez uma pré-produção antes do lançamento, já para ter 2 meses de loja aí com o carro, e agora com essa loucura do coronavírus, concessionários fechados, enfim, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, até o mercado começar a responder de novo, né? Como que vai ser
essa resposta em relação principalmente ao T-Cross. Aí que a gente vai fazer um comparativo em breve. Então, pessoal, fica ligado aí no Motor1, fica ligado nas nossas redes, aqui no vídeo, fica ligado no nosso podcast, que isso aqui é só o começo do que a gente vai falar ainda do Tracker, ainda vai ter o teste com etanol, enfim. Esse aqui é só uma primeira ideia para vocês do que a gente está achando desse carro. Beleza? Então já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like maneiro aí no vídeo. Não esquece de ativar as notificações para receber sempre que a gente tiver um vídeo novo. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Cuidem-se. Valeu!